possa ter bons sentimentos, bons pensamentos, boas atitudes e então colher como consequência, como fruto, né, do plantio que a gente fez, a vida abundante. Aprendemos que vida abundante não é riqueza, mas está mais ligado a abundância não está ligada a dinheiro, mas está mais ligada a sucesso, alegria, bem-estar, qualidade de vida, do que necessariamente dinheiro, né. O reino de Deus não é voltado para o material, né, o reino de Deus é voltado para a parte espiritual. O pessoal pensou que Jesus era um libertador político e ele era um libertador espiritual, né. Os judeus tiveram dificuldade de crer, porque eles precisavam de um libertador político, um homem que viesse, um príncipe, um rei que viesse, né, libertá-los da escravidão. E ele era um libertador, mas espiritual. E eles demoraram um pouquinho para entender, né, estão até hoje esperando o Messias, porque não entenderam que a libertação era mais espiritual do que material. E o reino de Deus é espiritual, não é material. Embora a gente viva num tempo das igrejas aí que estão propagando, né, o evangelho da prosperidade, venha para Cristo e, não sei, o pessoal fala que, né, não tenha mais problemas. Pare de sofrer. Não sei quem prometeu isso, a Bíblia deles é diferente da minha. A minha fala que tome a sua cruz e siga-me. Não mandou nem deixar a cruz. Toma a tua cruz e siga-me. Não dá nem para largar. Então eu não sei que evangelho da prosperidade é esse, que promete para você que você vai parar de sofrer, que você vai ter uma empresa, 10 empresas, 10. Pode? Pode. Você pode ter milhares de empresas, realmente pode ficar milionário. Nada é impossível para aquele que crê e trabalha, né, gente? Porque do céu não vai cair não, só trabalhando. Se você trabalhar, se você tiver um espírito empreendedor, tudo pode acontecer. É só trabalhar. Não tem como, ficar rico, quer dizer, tem sim, gente, mas não é o modo que agrada a Deus. Tem como ser rico sem trabalhar. Roubando o próximo, vendendo droga, né, tem sim, mas não é o modo que Deus separou para nós. Então, a gente aprendeu isso e aprendeu que existem alguns hábitos que a gente precisa cultivar para poder desenvolver a abundância, né. E são hábitos extremamente fáceis, a gente estudou na quarta passada. Cuidar da saúde, ter tempo de qualidade, são coisas bobas, né, e a gente pensa assim: "Ah, isso não interfere", mas as finanças, elas interferem em tudo. Daí a importância do dinheiro, né, de Jesus falar tanto sobre dinheiro e de tanta preocupação a respeito do dinheiro na vida do cristão, porque quando a tua finança está ruim, quase tudo está ruim, não é? A finança, você estando com as suas finanças em ordem, você tem muito mais possibilidade de estar bem, em paz, do que ela em desordem. Quando ela está em desordem, tudo fica ruim. Você não tem paciência, não é? Tudo é mais difícil quando você está duro, né. Eu tenho uma amiga que diz que prefere ficar triste em Paris do que em Campo Grande, eu concordo com ela, eu também queria ficar triste em Paris, não é muito melhor? É. Se você puder trabalhar para isso, se puder escolher entre ficar triste em Campo Grande e ficar triste em Paris, melhor ficar triste em Paris, não é? Mas a vida é feita de escolhas. Nós escolhemos e esses hábitos nós temos que aprender a cultivar. Eles são importantes, né. A primeira coisa é transformar a nossa mente, mas esses hábitos, ó, a gente vou voltar rapidinho aqui para a gente não esquecer deles, tá. Só vou passar por eles. Ó, falei, o primeiro, cuidar da sua saúde, tempo de qualidade de vida,
trabalhar para edificar, ou seja, trabalhar para construir uma vida e não para gastar tudo que ganha. Boa noite, pastor. Aprender a poupar, que é o princípio, né, da multiplicação, o sentido de multiplicação, e aprender a ser simples. Esses 7 hábitos a gente precisa cultivar para ter uma vida abundante. E a gente fala assim: "Ah, mas, por quê?" Porque nós somos um conjunto de coisas, né, nós somos corpo, alma, espírito, eu sempre falo isso, nós somos seres integrais, corpo, alma e espírito. E para que tudo isso funcione, para que a gente tenha vida abundante, a gente precisa estar física, emocional, espiritual, mental, né, nós precisamos de estar com tudo isso bem. Isso é vida abundante, quando você consegue esse equilíbrio entre, né, estar mentalmente bem, emocionalmente bem, financeiramente bem. Isso é vida abundante. As pessoas ficam esperando coisas mirabolantes para ser feliz. E ser feliz é só isso. É quando você tem uma vida saudável, você tem saúde, você come bem, você dorme bem, você pode comprar o que você precisa, suas necessidades dos seus familiares estão satisfeitas. Isso é vida abundante. Isso é prosperidade. As pessoas estão pensando que vida abundante é riqueza. E quantas pessoas nós conhecemos que são ricos, mas não são felizes? São ricos, mas estão sempre correndo atrás do vento. Daí eles compram um carro novo, não é o carro. Aí eles compram uma lancha. Ainda não é a lancha, aí eles compram um avião, ainda não é isso, eles estão sempre correndo atrás do vento, buscando a felicidade, e a felicidade não está em lugar nenhum além dele mesmo, além de nós mesmos, né? Você precisa estar feliz com você mesmo. Ninguém é capaz de fazer ninguém feliz se não estiver bem e feliz consigo mesmo. Então, a vida abundante que Jesus tem para nós é essa, é a vida plena, a vida completa, né? Não é uma vida livre de problemas, livre de dificuldades, até porque problemas nos fortalecem, problemas nos fazem encontrar soluções. As melhores invenções do mundo surgiram por causa de problemas que precisavam ser resolvidos, né? Por causa de dores que precisavam ser solucionadas. Então, se nós não tivermos problema, nós vamos ter uma vida muito chata. Vamos continuar sempre na mesma coisa. O problema não é para nos matar, é para nos fortalecer, é para nos melhorar, é para nos aprimorar. Agora, depende de como cada um recebe isso, né? Tem gente que encara isso como Deus quer me castigar. O que Deus ganha castigando a gente? O que vocês acham que Deus ganha castigando a gente? Hã? Ele não ganha nada, mas por que ele castiga, então? Ah, não, ele não castiga. Ai, que bom, porque eu conheço um monte de gente que tem um Deus que castiga. A pessoa faz um monte de abobrinha, um monte de coisa errada, mas é Deus quem castiga. É o diabo que tenta e Deus quem castiga. Nunca é ele. Foi a mulher que o Senhor me deu e foi a serpente. Mas não fui eu. Eu não fiz nada, né? E pratique generosidade. São as 7 hábitos. Gente, praticar generosidade parece uma bobagem, mas não é não, sabe? São hábitos que você tem que cultivar e que quem é que tem o hábito de praticar generosidade, de ser bom? Quem cultiva esse hábito de fazer o bem? Você tenta, que bom, tem gente que nem isso. Mas nós temos esse hábito? Nós somos ensinados a isso em algum lugar? Não, eu pelo menos estou tendo a oportunidade de desenvolver esses hábitos a partir desse estudo que eu fiz nem foi para vocês, foi para as minhas amigas, que eu estou compartilhando com vocês. Mas, sinceramente, eu não vou mentir para vocês, eu também não cultivava esses hábitos.
Eu não sabia. Eu até fazia muita coisa certa, mas não é porque eu conhecia. Ninguém me ensinou isso. Exatamente. O judeu, a gente viu no início, né, quando eu falei a respeito dos judeus, está até guardadinho aqui para passar para vocês. Isso está no DNA da nação e no DNA do povo. Eles já têm isso na vida deles. É, tudo que eles ganham é para edificar a nação, o povo. Eles não concebem uma vida feliz, plena, se o próximo, se a comunidade também não estiver bem. Eles não conseguem se ver bem individualmente se toda a comunidade não estiver bem. E por isso que eu falei para vocês, eles não têm o hábito da beneficência pela beneficência. Fazer o bem por fazer o bem. Eles têm o hábito de fazer o bem para que o bem multiplique o bem. Sim, é para que isso seja multiplicado. Isso não pare. Então, eles são daqueles mesmo de dar a vara e ensinar a pescar. Eles não são de levar o peixe. Eventualmente, eles vão levar o peixe para você, mas o propósito deles é levar, te dar a vara e te ensinar a pescar, porque eles querem que você prospere e faça os que estão à tua volta prosperar. Isso é pura inteligência. Isso é pura inteligência. Porque como é que eu posso querer ficar bem em volta de um monte de gente ruim? Raciocina comigo. A gente bem, do lado de um monte de gente bem igual a gente, o menor, né? Tem um monte de inveja. Agora imagina tu bem, entendeu? Num monte de gente, né? Em volta de um monte de gente prejudicada. Olha a carga de inveja que você tem na vida. Então, assim, nós precisamos de fato mudar a mentalidade. Nós temos o problema de educação, nós não fomos ensinados, nós não fomos acostumados a essas coisas. Então, enquanto a gente não sabe, a gente é desculpável. A palavra de Deus diz para a gente, ó, mas a partir de hoje, meus irmãos, vocês serão como eu, indesculpáveis, porque vocês sabem. A partir de agora, vocês sabem que vocês precisam cultivar esses hábitos para terem vida abundante. E se não tiverem, não é porque Deus não quer, é porque vocês não estão fazendo nada para isso acontecer. E eu não estou falando de riqueza, eu estou falando de vida abundante. Lembrem-se disso. Senão vai dizer, poxa, a irmã falou que a gente ia ficar rico. Eu torço para eu e todos vocês ficarem. Mas o que, que a gente está fazendo para ficar rico? Né? O que a gente está fazendo para ficar rico? Aí, ó, a partir de hoje, comece a edificar sua fé na abundância divina que Cristo já providenciou para a sua vida. Tudo que a gente já viu, Deus já fez. Já nos deu condições de tudo isso. Mas, infelizmente, a gente não tem esse conhecimento, né? Finanças não é uma coisa, né, muito. Nem nas igrejas, porque durante muitos anos o dinheiro foi visto como uma coisa do mal, né? Ah, o dinheiro é ruim, quem tem muito dinheiro é desonesto. Sempre tivemos essas coisas. O que não é verdade, nem a Bíblia fala isso. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele não fala, o dinheiro é a raiz, não. É o amor ao dinheiro. É onde está o teu coração. Onde é que está teu coração? Se você estiver com seu coração no dinheiro, ele passa a ser o dono do seu coração. E aí começa a ser problemático, porque ele vai te levar a fazer coisas que você não deveria para manter o que você tem e sempre ter mais. Porque, curiosamente, quem tem dinheiro acha sempre que é pouco. Se ele estiver baseado, fundamentado nos valores errados, né? Vamos dizer, nós queremos estar fundamentado nos valores cristãos, judaicos cristãos. E esses são os valores de Deus, os valores que a Bíblia nos ensina. Se nós estivermos pautados nisso, ok. Mas se não, vai ser impossível, né? O alvo do nosso encontro é que a gente tenha uma vida física,
espiritual, mental, emocional, material e abundante, conforme Jesus promete na sua palavra. Quem nunca teve problema financeiro? Quem nunca teve dívida, dúvida? Quem? Todos nós tivemos, temos ou teremos. Faz parte da vida, né? Mas está ali, ó. A gente tem, por quê? Porque o ser humano insiste muitas vezes em dirigir sua vida baseando-se em falsos valores e não nos valores de Deus. Há muito tempo, a área financeira tem provocado inúmeros problemas, afetando sua vida na esfera emocional, social, psicológica, conjugal e espiritual. Olha lá, foi o que eu falei para vocês no início. Quando o nosso financeiro vai mal, tudo vai mal. Distanciamento no relacionamento conjugal. Porque muitas vezes o homem não conversa com a esposa, está passando por uma crise no trabalho, uma dificuldade, né? Ou não está gerindo bem os recursos e não está contando. E aí, às vezes, a esposa não sabe de nada e continua passando cartão, feliz da vida, entendeu? E eles vão ficando em situação pior, né? Faz a falta de comunicação provoca isso. E a má administração do recurso, né, vai provocando situações que levam ao distanciamento conjugal. Porque, gente, não é que um ou outro seja interesseiro, mas é difícil. Eu falo por experiência pessoal. Meu esposo ficou 4 anos desempregado. 4 anos. Ele era gerente de mercado financeiro. E ele teve uma crise pessoal, ele passou por uma crise pessoal, ele ganhava muito bem e, de repente, ele se desentendeu com o dono da empresa e chamou o dono da empresa de moleque. Realmente, o dono da empresa foi moleque, mas ele era o dono da empresa. Mandou ele embora. Mas, gente, acontece, né? Ele engoliu o sapo, engoliu, engoliu, engoliu. Um dia que ele resolveu não engolir mais, custou-lhe o trabalho. E o cara ganhava 15 salários mínimos e passou a não ganhar nada, né? E isso, se não for bem administrado, acaba com o casamento. E ele teve uma crise pessoal, por quê? Porque ele não tinha o nível superior completo, ele era um gerente de carreira. Ele começou lá de liquidante, que é o que eles chamam de boy na bolsa de valores, e chegou a gerente de corretora. Ele foi um cara de carreira. Então, assim, ele não tinha problema de conseguir emprego, ele saía de uma corretora e entrava na outra. Só que os tempos mudaram. As bolsas saíram do Rio e foi tudo para São Paulo, né? E aí, ou ele ia para São Paulo, ou ele teria que trabalhar para os bancos, porque pouquíssimas corretoras ficaram aqui. E ele não tinha nível superior. Então, ele nunca iria ganhar o salário que ele ganhava. Ele ganhava o salário por mérito, mas o cara que estava contratando ele agora não sabia que ele merecia, não conhecia o potencial dele. Então, isso, se não for bem administrado, imagina você ter uma vida em que você tem 15 salários mínimos e no dia seguinte você tem 2, que era o meu único cliente de contabilidade, que eu não dispensei porque eu não queria ficar dura. Então, eu saí de 15 salários mínimos para 2, com um filho pequeno. Então, se a gente não tiver, e ainda não tinha Jesus, não. Quer dizer, eu não tinha Jesus, mas Jesus já me tinha, entendeu? Ele já cuidava da minha vida, né? E me deu sabedoria para passar por essa crise. Depois, logo a seguir, eu me converti e passei parte dessa crise com Jesus já. Mas numa guerra total, porque a gente é novo convertido, não sabe coisa nenhuma. Então eu brigava com Deus todo dia. Todo dia eu brigava com Deus, todo dia eu brigava com Deus. O senhor não está vendo, não é possível, né? Aquelas coisas. Mas isso, a finança, ela causa um distanciamento no relacionamento financeiro, porque o homem tem aquela coisa de é problema de homem, eu vou resolver, você não tem. E isso vai causando dificuldade. Então, a área financeira é uma das áreas mais abrangentes, ela pega tudo. Ela afeta o teu relacionamento conjugal, insegurança familiar. Por quê? Porque ele é o varão, o provedor, de repente ele não é mais. E aí? Pensa como o emocional dele fica mal. Pensa, a gente quando está dentro do olho do furacão, a gente pensa, não, gente, a vontade que a gente tem é matar o marido e tal, mas
Depois a gente para e reflete e fala: "Pô, quão mal essa pessoa estava", né. Quão mal ele estava. Ele oferecia o bom e o melhor e, de repente, ele não oferecia mais nada. Isso poderia ter acabado com o nosso casamento. E eu louvo ao Senhor, porque não acabou, pelo contrário, nos fortaleceu, nos uniu, nos sustentou, né. E hoje a gente está aí, com 31 anos de casado. Isso foi logo no início do casamento. Eu parei de trabalhar, gente, fora, e fiquei como autônoma, porque ele me pediu, ele ganhava muito bem, então a gente queria ter um filho logo, porque eu já tinha 35 anos, então eu parei de trabalhar. Então imagina, você para de trabalhar fora, né, sem carteira assinada, passa a ser autônoma, fica com um clientezinho, assim, só para começar, e aí de repente você, bruf, desaba. Então tudo isso, aí você lança em rosto, né, "Parei por sua causa, não precisava estar passando por isso". Então olha como a área financeira interfere, promove esse distanciamento, a insegurança familiar, a irritação, a tensão, e aí você fica estressado, você fica mal-humorado, você adoece. Meu marido ficou extremamente deprimido. Você vê que ele ficou 4 anos, porque ele estava numa guerra interna, até que eu falei para Deus: "Deus, o Senhor dá um jeito nele", eu dou. Ou o senhor vai dar um jeito no seu filho, ou eu vou dar um jeito nele. E Deus teve misericórdia, Deus deu um jeito nele. Deus fez uma situação insuportável, e ele teve que aceitar o emprego, entendeu? Que ele considerava que ele estava pagando para trabalhar. Mas começou. Tudo é recomeçar. Ninguém ia acreditar nele se ele não se dispusesse a provar o valor dele. Ele tinha que encarar, mas ele não queria. Ele tinha um status de, né, 25 anos de gerente de corretora, como é que eu vou cair assim, para nada? Porque tem isso, gente, tem o status, tem a posição, tem quem você sabe que você é, quem você sabe que você sabe que você sabe, da sua capacidade. Isso tudo é uma guerra interior. Quem já passou por isso sabe como isso é difícil. Recomeçar é muito difícil. Você precisa ter uma e o recomeçar nem sempre é fazer a mesma coisa que você fez antes. Geralmente o recomeçar é fazer totalmente diferente do que você fez antes, né. Então, é é muito importante que a gente cuide de todos esses detalhes, porque todos eles são fundamentais para uma vida abundante. Não tem como, se essas coisas não estiverem alinhadas, ajustadas, a gente não consegue ficar de fato feliz, tranquilo. Ter aquela paz que diz, Deus fala, paz que excede o entendimento. A paz que excede o entendimento não quer dizer que não, você pode estar no meio do caos, mas você sabe que aquele caos está controlado. Existe um Deus que cuida de você, e você tem certeza disso, e que no momento você pode até não estar vendo a saída, mas há saída e você vai encontrar. Você tem força emocional para buscar a saída. Você não está naquele desespero em que você já não enxerga mais nada à sua frente. Então, isso é muito importante. Quando você cuida da sua saúde, quando você busca tempo de qualidade, você vai. É como se você fosse carregando as suas baterias. Você é uma pessoa fisicamente saudável, você é uma pessoa mentalmente saudável. Então, quando você precisar dessas reservas, elas estarão lá. Agora, se você não cuida da sua saúde, se você não cuida da sua mente, se você não tem tempo de qualidade, se você não cuida de você mesmo, gente, tem coisas preciosas que a gente tem que aprender a fazer, coisas que as pessoas de mais idade aprendem a fazer. Nós, os mais velhos, a gente começa a fazer, a gente começa a ficar sem filtro, a gente começa a não ligar muito para o que os outros pensam ao nosso respeito. Ah, quando a gente é mais nova, não, não vou botar esse sapato, ah, eu não vou botar essa roupa. Chega uma hora que a gente fala assim: "Ah, tô nem aí, o que vão pensar? Eu quero é saber que o sapato não aperta meu pé", entendeu? É isso. A gente às vezes passa a vida inteira com o sapato apertado, lá toda.
chega a estar latejando a cabeça, mas tu não perde a pose, né? Então a gente tem que aprender a ser sincero e viver uma vida honesta, simples, que o sapato está apertando seu pé, por favor, tira o sapato, para que sofrer? O que é que os outros têm com isso? O pé é teu, o sapato é teu, e se você não cuidar do teu pé, quem vai sofrer é você. Não sou eu, né? Quem está tomando conta do seu pé não vai sentir a tua dor. Então, para de se preocupar com o que os outros pensam a seu respeito. O que eles pensam é um problema deles. Você tem que só ter uma preocupação: o que é que Deus pensa a teu respeito? Essa te leva para o céu. O resto, você não tem que ter a menor preocupação. Porque se você tiver essa preocupação, você vai obedecer a Deus, vai fazer as coisas certas e você não vai correr o risco de escandalizar nem envergonhar o Senhor. Então tá tudo bem. Se você faz tudo certinho, se você busca obedecer a Deus, se você busca seguir a palavra, deixa o povo falar, porque ninguém, entendeu? Vai conseguir agradar ninguém. Nem Jesus agradou, gente. Nem Jesus. Por que que nós, meros mortais, vamos conseguir? Não vai, entendeu? Olha só, a gente mau testemunho diante da sociedade. A gente tem isso, né? A má administração. Geralmente, as pessoas que dão mau testemunho não é por uma questão de falta de dinheiro, mas é mais por uma questão de má gestão de recurso e mais por uma questão de ostentação, né? Que dá mau testemunho diante da sociedade. Porque eu, apesar do meu marido ter ficado 4 anos desempregado, o Senhor nos abençoou e eu nunca deixei de pagar uma conta de água, de luz, né? Mas eu também não comprei roupa nova durante 4 anos. Eu só comprei roupa para o meu filho porque ele era um bebê e crescia. E a roupa não cabia. Mas eu e o meu marido, 4 anos sem comprar sapato, 4 anos sem comprar roupinha, porque não era pão, não era essencial. E eu nem conhecia a palavra, era só o jeito que eu fui educada. Meu pai me educou: tem, não tem, fica sem. Era essa lei lá de casa: tem, não tem, fica sem. Então, não tem, não tem. Não vou fazer dívida. O marido desempregado, eu com 2 salários mínimos para pagar a conta de uma casa imensa toda. Vou comprar o quê? Que cartão que eu vou usar? E um cartão com limite de respeito. Que limite tinha, só não tinha dinheiro para pagar o limite. Entendeu? Então, a gente tem que pensar, ó, isso se agrava mais em nossos dias, marcado pelo consumismo. Por quê? Eu falei para vocês que a gente está vivendo baseado nos valores errados, nos valores do mundo. Por não termos educação financeira, conhecimento, e as igrejas não trabalharem esse aspecto financeiro de crescimento do cristão como um ser integral, a gente não aprende isso. Então, muitas vezes a gente continua, apesar de estar na casa do Senhor, a gente continua com algumas práticas do mundo. Então, eu conheço um monte de crente consumista, que adora comprar. O que que é consumir? É o ato. Consumismo é o ato, né? Consumo é o ato ou o efeito de comprar. E consumismo é o ato e o efeito de comprar demais, né? Consumir é comprar. Agora, consumismo é quando você compra. Hã? Hã? Por incrível que pareça, hoje a maioria das pessoas compram sem necessidade. Tem que ter muito cuidado, gente, com o anúncio. Vocês precisam, a gente vive na era da tecnologia. E a área de marketing é uma área que ela se desenvolve, eles vivem 24 horas pensando como eles podem te levar a consumir. Eles precisam que a gente consuma. Então eles ficam 24 horas pensando, e tudo é pensado, a cor, a velocidade com que passa o anúncio, o tom da voz, a música de fundo, tudo é pensado para levar a gente a consumir.
por isso a gente precisa muito, sabe, moldar os nossos hábitos, lutar contra essas coisas, né. Consumismo, ó, é o ato de comprar o que você isso aqui não é uma definição do Aurélio, tá, gente? Isso é uma definição que eu achei extremamente interessante e verdadeira. É o ato de comprar o que você não precisa, com o dinheiro que você não tem, para impressionar pessoas que você não conhece, a fim de tentar ser a pessoa que você não é. Isso é consumismo. Entendeu? Porque comprar o que você precisa com o dinheiro que você tem, para não impressionar ninguém, tudo bem. Agora, comprar o que você não precisa com o dinheiro que você não tem, para impressionar quem você não conhece, é burrice. Entendeu? A esposa de um diretor, eu fui corretora de imóveis durante um tempo. E ela era também corretora. Ela tinha mania de vender essas bolsas, eh, como é que fala? Genérica? Sei lá, para mim é falsificada mesmo. Essas bolsas falsificadas aí, é Hugo Boss e sei lá quem, eu nunca liguei para isso, gente. Acho que marca é muito bom para o dono da marca, que fica cada dia mais rico quando eu compro. Fora isso, eu só quero qualidade. Tem qualidade? Tá bom. Agora, esse negócio de ficar dando dinheiro pro cara da marca, ele vai morrer de fome se depender de mim. Porque eu nunca tive esses negócios, nunca fui apegada à marca. Marca é só para isso. Marca, quem ganha é o dono da marca. Porque tem uma coisa chamada royalty, cada vez que você usa, ele ganha. Entendeu? O que a gente tem que estar apegado é a qualidade, a preço, bom preço, de boa qualidade, é isso que nos interessa. Marca. Isso é uma das coisas do consumismo. Materialismo. Materialismo é a maneira de viver extremamente devotada aos bens, valores e prazeres materiais, pela procura de status, ou seja, uma vida apoiada sobre falsos valores. Por que status é uma vida apoiada sobre falsos valores? Porque geralmente quem tem não precisa de status. Quem é não precisa mostrar para ninguém que é. O diretor da primeira empresa que eu trabalhei, ele era a família Donato, na minha época do meu primeiro emprego, dono do estaleiro Caneco, dono da, entendeu? Gente que tinha dinheiro que nem lixo. Ele andava que nem um hippie, de tamanco de madeira, de calça jeans toda, mas ele podia, né? E chegava lá, revirava os bolsos assim com aquele dinheiro todo amassado, jogava em cima da minha mesa que eu trabalhava na tesouraria e falava assim: "Tem que me dar dinheiro que eu tô dura". E eu olhava para a cara dele, eu tinha, já era novinha, eu tinha 21 anos, aí eu olhava para ele e falava: "Esse cara não sabe o que que é ser duro". Eu dura que nem um coco aqui, contando o dinheirinho da pastagem, porque naquela época não tinha vale transporte não, meu povo. Agora vocês têm vale transporte. Na nossa época não, a gente recebia o salário e tinha que separar do salário o dinheiro da passagem do mês inteiro, senão tu não ia trabalhar. Tinha esse negócio de patrão pagar passagem pra gente, não. E aí o cara vinha com aquele monte de nota, e a nota dele, se fosse hoje, assim, puxar, ia sair nota de 10, de 20, de 50, tudo amassagado, e ele dizia que estava duro, não era nota de 2, de 5, de 10, não. Entendeu? Só caía 10, 20, 50, tudo amassagado, e ele jogava em cima da mesa e falava assim: "Eu tô duro, eu tô precisando de dinheiro". Eu olhava e falava assim: "Pode deixar o troco aqui em cima que eu não me importo, não". Entendeu? Aquele dinheiro todo amassado, você só pode deixar aqui que eu resolvo. Resolvi a minha vida com aquele dinheiro amassado dele ali. Porque quem é, não precisa mostrar para ninguém que é. O cara que realmente é rico, milionário, de berço, vocês já viram como eles são simples? Como eles não precisam. Aliás, eles nem querem que ninguém saiba. Então, o que eles menos fazem é ostentar. Agora, o emergente é a verdadeira praga. Ele esquece de onde ele saiu, esquece que foi pobre e humilha o pobre. Primeira coisa que ele faz é humilhar o coleguinha, entendeu? Ele vê você e fala assim, bota você lá embaixo só com o olhar. Você ainda continua aí no mesmo lugar, né? Ele já olha você assim, medindo você de cima e embaixo, que você sente que você não saiu do lugar, não é? Eles pobre prêmio, exatamente. Aí o que que acontece? Entendeu?
eles esnobam você, eles esquecem quem eles foram, da onde eles saíram. Sai de Campo Grande, vai logo morar no Recreio, na Barra, porque não dá mais para morar em Campo Grande, gente, vamos combinar, né? Meu nível, meu status, feia. Não, poder você pode tudo. Qual é o propósito do teu coração? Morar bem, você vai para lá porque você vai morar mais perto do seu trabalho, vai tornar a sua vida melhor e mais feliz? Parabéns para você. Agora, só para mostrar que você mudou de status, muda de status aqui, faz uma baita casa, realiza teu desejo, sei lá. Até se for para ir para lá, mas se a motivação não for os outros, não for mostrar para os outros que você venceu, porque quem precisa saber que você venceu é você. Você vai, de repente, gastar um dinheiro para mostrar para os outros. Ah, saí de Campo Grande, agora eu moro na Barra. Pois é, né? Na Barra, quanto que é o não, aluguel? O condomínio. Condomínio. Não pergunta nem o aluguel. O condomínio. Você é dono do apartamento, mas você vai estar sempre devendo o condomínio. E se tu não pagar, tu perde. Porque condomínio tira o imóvel. Então, para pensar. A gente vê esses jogadores, esse pessoal, primeira coisa, aí, vocês já viram os mais antigos, como começa a ficar complicado, e como eles começam a vender as mansões e os apartamentos, e é uns negócios de 6 milhões. Gente, você tem um apartamento de 2 milhões, quanto que é o estacionamento? O coisa disso? O, o IPTU. Aí o cara tem uma Ferrari. Para que uma Ferrari para andar na estrada do Rio de Janeiro? Para quê? Para acabar com a Ferrari. Vem aqui em Campo Grande, passou em 2, 3 quebra-mola, acabou. Acabou a suspensão, acabou tudo da Ferrari. Entendeu? Materialismo é viver nisso, apoiado nesses valores materiais. Eu preciso ter. Mas só que para você ter uma vida abundante, você não precisa ter. Você precisa ser. É totalmente diferente, né? Desejo que os princípios que vamos estudar hoje nos oriente na obtenção, recuperação ou manutenção de uma vida financeira equilibrada. Lembrem-se de que somos dependentes de Deus para tudo. Por isso, seja fiel ao Senhor em tudo que fizer. O ganancioso provoca brigas, mas quem confia no Senhor prosperará. Por mais que você se esforce e trabalhe de domingo a domingo, se a bênção do Senhor não estiver sobre sua vida, todo o seu esforço será vão. Vocês acreditam nisso de fato? De verdade? Se ficar que nem Jó, se Deus tirar tudo, vocês continuam acreditando? Se vocês despencarem de 15 salário mínimo para 2, vocês continuam acreditando nisso? Digo para vocês que não é fácil. Mas eu pude experimentar. Eu pude experimentar isso. Eu era contadora e eu brincava sempre. Eu já falei isso para vocês. Quando me perguntavam qual era o bom negócio, grande negócio, eu dizia: abra uma igreja e engane os trouxas. Tire o dinheiro dos trouxas. Eu, como contadora, falava isso. O melhor negócio hoje é abrir uma igreja e tirar dinheiro dos trouxas. E quando eu me converti, a primeira palavra que eu ouvi foi Malaquias. Primeira pregação que eu fui, o pastor falou sobre Malaquias, né? 3:10, trazei todos os dízimos na casa do tesouro para que nela haja mantimento. Né? E aí ele falou, né? Deus não precisa do seu dinheiro. Ele gritou, né? Ele nem falou, ele gritou que Deus não precisava do nosso dinheiro, do meu dinheiro. E que se o pastor estivesse roubando, o problema era do pastor. Porque o pecado é individual, você só vai para o céu individualmente, cuide da sua vida. E aquela palavra entrou no meu coração, e desde então eu nunca mais deixei de dizimar e de ofertar. Deus pode me acusar de muitas desobediências, mas dessa ele não pode. Aquela palavra entrou no meu coração e eu entendi
perfeitamente. O primeiro livro que eu li da Bíblia foi Jó. E a primeira palavra que mais me marcou foi: o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Só que o Senhor deu e o Senhor tirou todos os filhos de Jó num dia só. E aí eu falei para Deus: eu só tenho um filho. E se o Senhor tirar, eu acho que eu não vou falar isso, não. Não vou mesmo. Naquela época eu só tinha, né, meses de convertida, um ano, sei lá. E eu disse que eu não falaria. Hoje hoje eu falaria: o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Por quê? Porque eu entendi que nem o meu filho é meu. Nem o meu filho é meu. Tudo que eu tenho é do Senhor. Nada temos do que do céu não nos tenha sido dado. Nada temos que do céu não nos tenha sido dado. Então, assim, porque eu comprei com o dinheiro do meu trabalho. Mas quem te deu saúde, sabedoria, inteligência? Quem te faz acordar todas as manhãs, né? Então, a gente tem que se lembrar disso. Além de administrar o seu dinheiro com sabedoria, você deve se lembrar de que Deus é quem te sustenta e te ajuda. Isto é, o seu trabalho é apenas um meio de levar comida para a sua casa, mas não é o único. Mais importante do que saber sobre finanças na Bíblia é conhecer o Deus que cuida dos seus, apresentado na Bíblia. E é para que fiques bem consciente de que o Senhor teu Deus cuida de ti como um pai cuida de seu filho. Nós precisamos ter essa consciência. Os seus são aqueles que colocam Deus e o seu reino em primeiro lugar. Então, Deus cuida dos seus. Essa é uma palavra que vocês podem guardar. Quando vocês tiverem qualquer medo, vocês podem saber, Deus cuida de mim como quem cuida de um filho, porque nós somos filhos. Fomos feitos filhos de Deus, não é? E aí, quem são os seus? São aqueles que colocam o Deus e o seu reino em primeiro lugar. Deus tem compromisso com quem tem compromisso, né? Deus tem misericórdia com o resto, mas compromisso com quem tem compromisso. Porque Deus é justo. Não tem como. Como ele vai ser injusto? Como ele vai dar a quem não semeia nada no reino? Deus é interesseiro? Não, Deus não precisa. Mas o reino de Deus precisa para a sua propagação. Para que a igreja permaneça aqui, porque o Estado não sustenta isso aqui, não tem interesse. Pelo contrário, o interesse do Estado é acabar com a igreja. O Estado que a gente fala, né, não é uma questão de falar de política, eu vou só falar porque para explicar, né? O Estado, quando ele é de esquerda, ele não quer a igreja, porque o comunismo é contrário à igreja. Eles não são a favor da fé, eles são a favor da causa. E não pode ter nada que seja maior do que a causa. Logo, se nós só adoramos a Deus e só nos rendemos a Deus, nós nunca vamos servir a causa do jeito que eles querem. Então, não pode existir cristão comunista, desculpe. Quem cristão que é comunista não sabe o que é comunismo ou não sabe o que é cristianismo. E aí vai lá e vai procurar. E vai ver que geralmente o comunismo mata cristão. Nós temos a Coreia do Norte, a China, a África, matando os nossos irmãos das maneiras mais violentas e cruéis hoje, no século XXI. Na África, os caras queimam vivo um cristão. Né? Porque queimar vivo é uma coisa cruel. Lá no outro lado, mata, dá um tiro e bum, executa. Você sofre menos, mas imagina ser queimado vivo, porque você
né, nega a causa e não nega Jesus. Então, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e o reino de Deus eu não estou falando só de igreja, tá, gente? Estou falando o reino de Deus é como um o lugar da onde viemos, né? Como a nossa origem. Nós somos embaixadores de Cristo. Por quê? Porque nós não somos daqui, mas representamos o reino de Deus aqui, né? Nós somos cidadãos dos céus. Então estamos aqui fazendo o quê? Representando o reino de Deus na terra. Quem olhar para nós tem que ver Cristo em nós, tem que ver o reino de Deus em nós. Amém? Buscar o reino de Deus em primeiro lugar significa colocar Deus como prioridade. Ou seja, antes de realizar as nossas vontades por meio do nosso dinheiro, vamos realizar a vontade de Deus. Por exemplo, antes de passear, pague suas dívidas. Seja fiel nos dízimos e nas ofertas. Não vire as costas para os necessitados que precisam de ajuda, como um prato de comida, blusa de frio, né? Procure ser justo e correto na administração dos bens que Deus colocou em suas mãos. Eu sempre falei isso nas minhas classes de ABD, né, nas minhas senhorinhas lá, que eram maravilhosas, que eu tinha maior bronca de ver uma irmã, alguém chegar, por exemplo, perto de mim e falar assim: poxa, irmã, estou com uma dificuldade, meu marido está desempregado, não tem nada para comer lá em casa. Aí, não, irmão, vem aqui. Aí vamos dobrar o joelho e vamos orar, porque Deus vai providenciar. Deus já providenciou, já mandou lá na tua casa. Só que tu é a cara de pau e fala que Deus vai providenciar. Deus não vai providenciar. Deus já providenciou, já mandou na casa de um cristão, que era no mínimo para dizer assim: ó, irmão, não tem muito não, mas vamos aqui, né? Dividir o cadinho que eu tenho contigo. Mas a gente faz isso. A gente faz. Eu não sei, eu não posso falar por vocês, mas eu lanço essa análise de consciência. O quão cristão nós estamos sendo de fato? Quem somos nós quando ninguém além de Deus nos vê? Quem somos nós quando ninguém além do Senhor nos vê? Esse é o verdadeiro cristão, quando ele está preocupado com aquele que ninguém vê, mas que está vendo todas as coisas. Isso é ser um verdadeiro cristão. Você não tem que estar preocupado com. Claro que a palavra de Deus diz que nós devemos cuidar dos nossos comportamentos para que a gente não venha ser pedra de tropeço, que a gente não venha levar um ímpio ou um irmão, um novo na fé, cair. Não quer dizer que a gente vai viver de maneira escandalosa para levar alguém a cair, não é isso. Eu estou dizendo que você tem que viver a sua vida pautada nos ensinamentos, nos princípios e nos valores bíblicos, mas que você não precisa. Se você faz isso, você não precisa estar preocupado com os outros. Você tem que estar preocupado com Deus. Se você tem certeza que você está fazendo tudo certo diante de Deus, não se preocupe. Você não vai conseguir agradar a todo mundo. Não vai. Por melhor que você seja, por mais que você se esforce, não vai. Sempre vai ter alguém que vai achar que você não é tão bom assim. Você não é essa coisa toda. Deve ter um defeitozinho que a gente não consegue ver, mas tem. Que ninguém é perfeito. E verdade, ninguém é. Só Deus é perfeito, né? A Bíblia nos oferece uma riqueza de princípios valiosos que podemos aplicar à nossa administração financeira. Se seguirmos esses princípios, podemos ser bons mordomos dos recursos que Deus nos deu e usá-los para abençoar os outros. Vejam sempre isso. Eu vou parar aqui, pastor. Deu o horário e a gente vai começar no princípio da honra na próxima aula. Mas vamos só terminar isso aqui.
Vejam sempre que tudo que Deus nos dá não é só para nós. Vocês já perceberam? Tudo que Deus nos dá não é só para nós, é para o coletivo. Nós fomos criados e doutrinados de uma maneira muito individualista. Só que Deus não nos criou para isso. Deus nos criou para cuidar um dos outros. Ele diz que nós somos corpo. Tu larga o dedinho do teu pé? Larga. Você deixa a sua orelha com dor, seu ouvido com dor? Se o seu pé estiver doendo, você corta ele fora? Então, por que nós fazemos isso uns com os outros? Por que que a igreja mata seus soldados? Por quê? Somos nós. Somos nós quem fazemos isso. Não é a igreja, não é esse prédio. A igreja somos nós. E nós temos que refletir sobre isso. Nós precisamos ser honestos conosco mesmo, não é com ninguém. Olha para você e seja honesto. Eu estou fazendo tudo certo, mas não é para ninguém, é para você também. É para você dormir em paz. Você deitar a sua cabeça e dormir em paz. Esse é o exercício que você tem que fazer todos os dias. Você só tem o dia de hoje. Você não tem. Nós não temos amanhã. Amanhã é uma ilusão. Você só tem hoje. Você acordou, você agradece a Deus e fala: Senhor, muito obrigado por mais um dia. E o que eu preciso fazer hoje? Ser o melhor que eu puder hoje. Ser o melhor que eu puder hoje. Eu preciso ser feliz hoje, mas eu também preciso fazer feliz hoje. Então, nós precisamos, esse estudo não é para a gente só ter uma vida abundante na área financeira, não. É para a gente ser abundante em tudo, emocionalmente abundante. Você ter saúde emocional para cuidar do teu irmão que está deprimido, que está angustiado. Até quem não é teu irmão, se tem um colega de trabalho, você está vendo que o cara está passando por uma crise pessoal, ajuda. Mas para você ajudar, você tem que estar bem. Você tem que ter o que dar. Ninguém dá o que não tem. Então, por que que a gente precisa de cultivar aqueles 7 hábitos? Para poder criar estoque, para a gente ser cheio de saúde, de estar emocionalmente saudável, estar mentalmente saudável, estar espiritualmente saudável. Para quê? Para quando precisarem da gente, a gente poder ajudar. No avião, o que que eles falam? Antes de você cuidar de todo mundo, você tem que cuidar de quem? De você. Bota a máscara em você, cuida de você. Depois você vai cuidar do outro. Porque se você tentar salvar o outro, você pode morrer. Então é isso que a gente precisa. Esses hábitos que a gente está fazendo aqui, falando aqui, que parece bobagem, que é muito simples. Nossa, a irmã falou para cuidar da saúde, para ter tempo de qualidade, para ser generoso. São hábitos que a gente precisa ter, a gente precisa cultivar para quê? Para mudar a nossa mentalidade. Nós vamos começar a buscar essas práticas com uma constância que a gente deixe, a gente passe a ser assim. Vai ser um exercício e depois vai se tornar uma coisa natural. Exatamente. Por quê? Porque a gente não estudou lá atrás que sentimentos geram pensamentos, pensamentos geram ações, ações têm consequências. Então, quando a gente fala que a gente tem que plantar a abundância, mudando de mente, é para quê? Para que a nossa alma seja curada, para que os nossos problemas interiores sejam resolvidos e a gente consiga olhar para o outro bem. Porque quando você está mal, você vê tudo mal.
Às vezes o problema não está no mundo. Sua janela está suja e você fala que o mundo está sujo. O mundo está uma sujeira só. Mas se você limpar a sua janela, você vai descobrir que o mundo continua o mesmo, que o que está sujo é a tua janela. Por isso nós estamos batendo nessas teclas, nesses hábitos que parecem bobos, mas que a gente precisa para ser um bom cristão. Você precisa ter saúde física, saúde mental, saúde espiritual. Você precisa, porque ninguém dá o que não tem. Doente não cuida de doente, gente. Doente adoece doente. Adoece até o são. Gente doente adoece até quem está são. Então, o que, que a gente precisa? Ser curado. Se o nosso problema é na alma, vamos trabalhar nossa alma. Nosso problema é no bolso, vamos cuidar do nosso bolso. Nosso problema é no físico, estou fisicamente doente, vamos procurar consertar. Tudo tem jeito. Por quê? Porque nós vamos começar a trabalhar hábitos saudáveis, que vão fazer o quê? Vão curar nossa alma, então nós vamos estar com sentimentos bons. Sentimentos bons vão gerar bons pensamentos. Bons pensamentos vão gerar boas atitudes. E boas atitudes gerarão bons frutos. Nós vamos começar a nos comportar diferente, agir diferente. Uma vez eu li um negócio, eu fiquei tão envergonhada de ser brasileira. Cara, tem hora que eu tenho muita vergonha de ser brasileira e eu amo o Brasil demais. Eu queria deixar um Brasil muito diferente para o meu filho, mas infelizmente não foi possível. Mas eu li uma, um comentário de um brasileiro. Ele foi na Noruega pela empresa. Ele foi a trabalho para a Noruega e chegou lá, né? Como ele ia ficar por um tempo, acho que por uns 6 meses, ele alugou um carro, a empresa deu um carro, não sei. E ele foi estacionar e tal, e aí ele percebeu que um colega dele norueguês chegava cedo e botava o carro longe, longe da portaria. E aí ele falou pro amigo, né, pro colega: "Ué, você é engraçado, você chega cedo e estaciona o carro tão longe da portaria". E aí ele falou assim: "Sabe por quê? Porque eu não tenho problema para chegar cedo, então eu posso dar uma caminhada. Mas o meu colega que tem problema para chegar cedo, ele vai chegar tarde e ele vai ter uma vaga mais próximo da portaria". Você está vendo a mentalidade do indivíduo? Do se preocupar com o outro? Do ter. É isso que a gente precisa, gente, cultivar um novo olhar. Eu até, irmão André, né, irmão? Cheguei e falei como a gente é egoísta. A gente estaciona o carro de qualquer jeito e não se preocupa com o outro. Então, quando a gente. Até para estacionar, você tem que pensar que você vai colocar e procura deixar um espaço, porque como tem poucas vagas, quanto mais juntinho a gente puder ficar, lógico, na medida de segurança para não arranhar e você conseguir entrar dentro do carro, melhor, caberão mais carros. Entendeu? É essa mentalidade que a gente tem que mudar, sair do individual e caminhar para o coletivo. Quando a gente tiver essa mentalidade, verdadeiramente nós seremos ricos. Imagina a nossa igreja viva aqui, se a gente consegue transformar a nossa mentalidade e ficar com essa mentalidade que Deus espera de nós, e todos nós conseguirmos ter uma vida abundante de fato. Olha a diferença que a gente vai conseguir fazer na nossa comunidade, porque quando a minha vida muda, todos que estão à minha volta mudam. Às vezes é preciso só a gente mudar para tudo em nossa volta mudar. Amém? Então, que Deus nos abençoe. Glória a Deus. Isso, eu vim para cá, pode ficar com a gravação aí. Em outros países, isso que a gente está vivendo aqui, de ter uma pessoa com conhecimento sentado e transbordando, isso é comum em outros países. Existem nas faculdades, universidades, os professores, gurus se sentam e a plateia toda ali, né, mentoria.
agora que essa questão de mentoria está vindo para o Brasil, porque isso você ouvir de pessoas que têm, e a irmã Cláudia, nós nos conhecemos há muitos anos, né? Eu ainda era um menino, não estou revelando sua idade. Tô brincando. Menino que eu digo é que eu nem dava aula na escola bíblica dominical, que eu ficava lá olhando ela dar aula, que dava aula para minha mãe. E aí eu vejo não só o que eu tanto queria trazer, que era esse conhecimento que ela já esbanjava, mas uma ressignificação de mente. A irmã se atualizou de maneira absurda, né? Então é um privilégio isso, você poder receber isso. E vai além, não é sobre ensinar o dinheiro, é mudança de mentalidade. Quando você tem uma mentalidade assim, o dinheiro vai vir. Até porque se você não tem mentalidade, você expulsa o dinheiro com as suas atitudes, ações, comportamento, energia, tudo. Então valorizem isso, porque as coisas que ela fala, eu tenho certeza que alguns aqui têm talvez até um pouco de dificuldade de entender, porque é alto, mas se você se esforçar e falar, meu Deus, esse assunto é interessante. E você se esforçar, daqui a pouco você está alcançando tudo que está sendo dito, aquilo entra no teu coração e a sua mentalidade muda. Por que eu estou dizendo isso? Porque as coisas que ela fala, hoje eu vivo isso porque eu estive sentado e quando eu vi alguém que estava acima de mim falando, eu falava, meu Deus, eu quero entender sobre isso. Ah, então existe isso, então é sobre isso. Eu tenho que mudar minha mentalidade, eu tenho que trabalhar igual um desesperado, não, eu tenho que ter uma mentalidade fértil e tal. E aí eu comecei a aplicar. As coisas que ela fala aqui bate muito com essa questão de gasto exagerado. Quem tem pouco, quanto mais tem, quer gastar. Quem tem muito, quer segurar, quer investir, quer reter, e quem não tem, quando tem, quer gastar. É o que ela está querendo dizer. Você tem uma mentalidade diferente, de não querer mais comprar as coisas pelos outros, mas por você apenas e pela qualidade de vida e pela qualidade da sua família. Então, valorize isso, que o Senhor abençoe cada um de vocês e vem quarta-feira para receber esse conhecimento. Vocês não têm noção do que isso vai causar a um curto, médio, longo prazo, mas vai causar uma diferença, como causou na minha vida, causou na vida dela, e é sobre autoridade. Ela está falando de coisas que eu sei que ela vive, hoje ela tem uma vida estável, graças a Deus. O que nós lutamos para conquistar, ela já conquistou, e hoje ela pode ensinar para a gente com autoridade, tá bom?